Agora vamos falar sobre os atributos de Deus. Os atributos divinos são as características de Deus e a soma das quais definem quem ele é. A pessoa que diz que ele não é conhecível está declarando uma parte da informação acerca da natureza mesma de Deus. Porque a Bíblia ela ensina que Deus revela a si mesmo através das palavras da Escritura. E por isso só atesta tanto a cognoscibilidade de Deus quanto a adequação da linguagem humana. Logo, ele é conhecível sim. Ele escolheu contar sobre ele as coisas através da comunicação verbal, ou seja, por meio da Bíblia, em vez de só por experiências religiosas ou intuição. Então o homem não precisa viver de intuição para conhecer Deus. Ele pode conhecer Deus através realmente da palavra. E ele só pode conhecer Deus por meio da palavra, porque foi o meio, a melhor forma que ele encontrou para se revelar. Então, quais são os atributos? A Bíblia ensina sobre a incompreensibilidade divina. Em Salmo 145 diz que é insondável sua grandeza. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Deus é infinito e nós finitos, portanto, nunca podemos saber tudo sobre ele, ou seja, ele é, em parte, a gente pode conhecer ele parte da Bíblia, mas muitas coisas serão sempre incompreensíveis acerca de Deus. Um atributo metafísico é o da necessidade de Deus, querendo dizer que ele existe por uma necessidade lógica. Deus é um ser não causado, ou seja, ele é a primeira causa. E visto ser quem criou a hora e ora sustém tudo o que existe, ele tinha existido antes de tudo mais. Ele existe por si mesmo e não depende de qualquer coisa externa a si, própria para existir. Ele é um Deus que se autocontém e que existe por sua própria natureza. A Bíblia diz que o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, ele tem a vida nele, por isso que ele pode originar. E é por isso que a gente fala que Deus é a realidade última e que, voltando, se você pudesse olhar todo o cenário de volta, você chegaria sempre a Deus. Mas a nossa existência é dependente da vontade e do poder de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O nome divino de Deus revelou a Moisés: eu sou o que sou, aponta para sua autoexistência, ou seja, ele não precisa, como a gente precisa do ar, a gente precisa de comida, Deus não precisa de nada, ele é a vida, ele é a origem de tudo, certo? Ele criou o próprio tempo, portanto é independente dele. Tal atributo da existência divina é chamado de eternidade ou atemporalidade. É uma implicação da eternidade de Deus, e que todo conhecimento é para ele uma intuição eterna. Então ele não fica dividido entre passado, presente e futuro. Tudo que ele vê, tudo que ele pensa, tudo que ele faz é eterno. Então a intuição dele, o que ele vê, Deus é eterno. Esse é um dos atributos. A imutabilidade de Deus decorre da sua eternidade, visto que não haja antes e depois, e ele é imutável em seu ser e caráter, tendo total conexão com a ideia da perfeição divina. Por quê? Porque se ele não tem conexão com o tempo, tudo que ele faz não é perfeito hoje, não é que ele acertou hoje, não é que ele acertou ontem, ele acertou sempre, porque ele é eterno. Então a visão dele é uma visão eterna, então ele não muda de opinião daqui 20 anos, 1000 anos ou 10.000 anos. O que ele falou é uma condição eterna. Visto que ele já possui cada perfeição, não tem ele a necessidade de alteração ou experimentar desenvolvimento. Deus diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. O apóstolo Tiago escreve que ele não muda com sombras inconstantes, como sombras inconstantes. Deus diz em Isaías: por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então,
Não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no... O que eu disse, isto eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Em Salmos, os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Em Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então aqui a gente vê sobre a não mudança de Deus. Justamente por não estar no tempo, tudo o que ele fala é eterno e vale hoje, amanhã e sempre. E a imutabilidade de Deus faz supor a impassibilidade, que é outro atributo. Isso quer dizer que ele não tem paixões, emoções ou sentimentos. Se Deus é entristecido por nossos pecados, é somente porque ele quer ser entristecido por eles, e não devido ao seu estado mental, está além do controle ou sujeito à nossa influência, ao contrário do ser humano, que ele se entristece sem querer, ou fica com raiva, etc. Então o ser humano ele fica triste porque aconteceu alguma coisa ruim. Deus não. Deus ele escolhe, ele é imparcial, ele é impassivo, ele não consegue, ele não é sujeito a ficar triste por uma atitude. Quando ele fica triste, como ele diz ficar triste pelos nossos pecados, ele escolheu aquilo, é uma escolha. Ele não é tendencioso, ele não cai pelas paixões, emoções e sentimentos. Uma marca do homem espiritual na Bíblia é o autocontrole, incluindo o domínio sobre as emoções. A Bíblia é totalmente a favor que o homem assuma o autocontrole sobre a estabilidade mental, o que com frequência é o que significa o possuir as emoções. Introduzimos também a unidade de Deus por implicação. Ao contrário que os seres humanos, Deus não é dividido em partes, mas existe como um todo eterno com todos os seus atributos, uno e inseparável. Podendo ser chamado também de simplicidade. Ainda que uma dada porção bíblica possa enfatizar um atributo divino específico, não significa que os atributos divinos sejam completamente separáveis, que um atributo possa às vezes passar por cima de outro, que seja mais importante que outro, ou de um estritamente expresse a essência de Deus que outro. Não devemos pensar de forma nenhuma que Deus, enfatizando um certo atributo durante um período histórico, é então dado ênfase a um atributo diferente durante outro período. A unidade de Deus, ela significa simplesmente que ele é tanto amoroso quanto justo em todos os tempos. Não quer dizer que porque ele tomou uma atitude amorosa em determinada época histórica da Bíblia, e ele não tá, você vai olhar e falar assim, mas aqui ele não foi justo. Ele sempre é justo, ele sempre é amoroso. Então, é uma unidade perfeita. Certo? Um outro atributo metafísico de Deus é a sua espiritualidade. Ele é incorpóreo, ele não tem corpo, Jesus diz. Deus é espírito. Todavia, os atributos divinos não estão misturados ou confundidos com os humanos mesmo nele. Por exemplo, Deus Filho é onipresente no que toca à natureza divina, mas sua natureza humana não é onipresente. Para reassumir, Deus Pai e Deus Espírito Santo não possuem corpos, pois Deus Filho tomou atributos humanos, incluindo o corpo físico, no caso de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele perdeu suas naturezas espirituais, certo? Deus possui cada atributo divino de um modo ilimitado e numa extensão ilimitada. Tal é a infinidade divina, que é outro atributo. O Salmo 119 diz: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Ou seja, até a perfeição tem um teto, mas o mandamento de Deus não, certo? Os atributos de Deus são infinitos e imensos. O que Deus é finito significa que ele não é apenas uma versão maior de nós mesmos. Ele é mais do que um super-homem. Ele não é, nossa, um homem melhor, digamos assim. Ele é infinito. Ele é infinito. Ele não existe barreiras para ele. Seja em amor, seja em tudo. Seu poder e sabedoria são infinitamente maiores que os nossos. Não apenas muito maior. Não é que ele é um ser humano, um super-homem, vamos dizer assim, né? E agora, antes de tratar os outros atributos aqui, para a gente não se estender tanto, eu vou dar uma pausa e a gente vem na próxima aula de novo, certo? Um grande abraço, até mais, tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil.
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.